E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje vamos falar rapidinho de tudo que aconteceu na nossa bolsa nesse mês de agosto. Próximo dia que a gente vai ter nossa bolsa aberta já vai ser dia 1º de setembro. Então vamos ver tudo o que aconteceu, as maiores altas, as maiores quedas e também as notícias que mais repercutiram nesse mês de agosto de 2025. Antes da gente seguir, sempre reforçando, nada que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, e você não deve comprar nem vender nenhum ativo a partir de um vídeo no YouTube. Tudo que eu falo aqui é sempre um norte e um direcionamento, e minimamente estou trazendo notícias. Obviamente eu trago aqui minhas visões, mas você não deve se orientar pelo que eu falo, nem por qualquer outro influenciador, outro vídeo que você vê na internet. Dito isso, antes da gente seguir, deixa o like, comente e compartilhe esse vídeo para a gente seguir. Como eu disse, investidores, a gente pode observar que no mês de agosto nossa bolsa avançou mais de 6%. Imagine, você como investidor de renda fixa, você vai buscar ali 1%, 1,2% no cenário atual. Só nesse mês de agosto nossa bolsa subiu uma média de 6%, tá? Destacando que o Ibovespa, obviamente, é uma cesta com determinados ativos. Algumas carteiras subiram bem mais que 6%, outras nem chegaram aos 6%, mas como referência aqui, o nosso Ibovespa subindo mais de 6% é o melhor desempenho em um ano, quando a gente compara em rentabilidade mensal. Destacando que muito disso foi repercussão a partir do confronto entre o tarifaço do Trump e a retaliação do governo brasileiro, também nesses últimos dias do mês de agosto, que ajudou bastante nossa bolsa a subir mais de 6%, foi a questão de uma provável mudança política. Saíram algumas pesquisas que indicaram que sim, o Tarcísio, o atual governador de São Paulo, ele confirmou que ele vai concorrer na próxima eleição do ano de 2026 e diversas pesquisas apontaram que ele sim tem uma chance real de vencer o até então presidente Lula e realmente mudar, e a Bolsa, obviamente, enxerga um cenário mais liberal para a economia de maneira geral, um cenário muito positivo, e respondeu a isso, perfeito? Em paralelo, como eu comentei, olhando para os ativos que mais subiram na nossa Bolsa nesse mês de agosto: Raia Drogasil, MRV, Apvida, Eletrobras e assim sucessivamente, como a gente consegue observar aqui. E entre as maiores quedas, a gente tem a Raízen, a Rumo, Prio, CVC, Embraer e assim sucessivamente também, investidores. Quando a gente olha para o dia de hoje, tá? Hoje, último dia de agosto, 29 de agosto de 2025, nossa bolsa fechou com alta de basicamente 0,26, como a gente consegue observar aqui, tendo como maior destaque a Raízen como cenário positivo e a Raia Drogasil como cenário negativo. Vocês percebem que basicamente se inverteu. A Raia foi a maior alta no mês e a Raízen foi a maior queda no mês, e ainda assim no dia de hoje, último dia do mês de agosto, elas inverteram seus papéis e uma foi a maior alta e a outra a maior queda. Em paralelo, a gente pode observar a Prio aqui também caindo 2%, Porto Seguro, Marfrig subindo 5%, Magalu esse mês também conseguiu subir mais de seus 15%. Então a gente precisa ter um norte aqui e entender que nem só porque caiu hoje, como a Raia caiu 6%, quer dizer que ao longo do mês ela não foi um bom investimento, e a gente vai entender um pouco mais. E olhando para o IFIX subiu 0,7%, grande destaque aqui para o SARI 11 e, sobretudo, diversos fundos imobiliários que subiram mais de 2%. Alguns caíram, mas nenhum chegou a cair mais de 1,7%, 1,8%, como a gente consegue observar. E um grande destaque, eu devo fazer um vídeo mais para frente, do XPML. O XPML anunciou uma sucessiva venda de shoppings que vão totalizar 1,6 bi. E grande parte disso vai vir para o investidor. Então vou fazer um vídeo, caso você tenha o XPML em carteira, o maior fundo imobiliário de shopping da nossa bolsa, já se inscreve aqui novamente, ou fique atento que esse final de semana deve sair um vídeo falando sobre essa aquisição do XPML. Antes da gente encerrar aqui, investidores, como eu prometi, um vídeo rápido, 4 minutos até agora, vamos olhar para alguns desses destaques positivos da nossa bolsa e olhar para múltiplo, perfeito? Primeiro, como eu destaquei, ações da Raia Drogasil. A Raia Drogasil é uma das queridinhas de diversos gestores aqui na Faria Lima. Como a gente pode observar, sendo negociada um PL de quase 25 vezes, esse é o múltiplo de empresa que realmente você tem uma perspectiva de crescimento, dividendo basicamente quase que inexistente, quase nada, e um P sobre VP de 4,5. A gente pode observar que é uma ação que vem caindo, nos últimos 12 meses caindo mais de 35%, mas obviamente desde o dia 1º de agosto aqui a gente pode observar que ela deu essa esticada aqui, e obviamente quem entrou aqui está nesse prejuízo de 35% ainda não está vendo o resultado, mas quem teve a felicidade de entrar nesses últimos 2, 3 meses, sim, já está surfando essa alta de mais de 20%, então tudo é timing.
Para um longo prazo, eu entendo que a Hidrogasil sim é um grande player do mercado e, sobretudo com juros mais baixos, tende assim a se favorecer, mas não tenho carteira e também não penso em ter, não faz parte da minha estratégia como investidor. Contrapartida, olhando aqui para as ações da MRV, que também foi uma das ações que mais subiu nesse mês de agosto. Um cenário já oposto, em contrapartida dos últimos 12 meses subindo levemente, né, um pouco mais de 2,5%. Ainda assim, quando a gente olha para a PL, um PL negativo, ou seja, nos últimos 12 meses, seu resultado acumulado tem apresentado um prejuízo, perfeito, e um P sobre VP minimamente atrativo quando a gente olha para esse desconto aparente de 0,83 e não tem pago dividendo nos últimos 12 meses. Na minha visão, tá, investidores, MRV é uma ação que eu já estudei, já acompanho um pouco. É um setor pouco delicado, não é uma das minhas preferidas do setor. Se tem cura e direcional, enfim, obviamente os públicos são diferentes, mas ainda assim é um setor muito difícil. A MRV das empresas não é uma das melhores, quando a gente olha para múltiplos, gestão. Eu particularmente ficaria longe, eu entendo que é muito mais uma empresa especulativa, perfeito, e você tem outros pares em uma situação melhor e com uma administração melhor também. Quando a gente olha para outra aqui que também subiu bastante nesse mês, as ações da Apvida, de código APV3, ação do setor de saúde, como vocês percebem, setores diferentes, os últimos 12 meses ainda assim caindo mais de 35% também, um PL negativo de menos 43%, ou seja, também vem apresentando um prejuízo nos últimos 12 meses, e um P sobre VP ainda mais descontado do que MRV e também não vem pagando dividendo. Mais uma vez, investidores, o que a gente tem que ter em mente aqui é que a Apvida está em uma situação muito delicada. Tá? Não é das minhas favoritas do setor de saúde também. Fleury, Reddoc também subiu bastante. Eu prefiro olhar. Obviamente também são cases um pouco diferentes, mas ainda assim, eu entendo que quem está investindo na Apvida está olhando muito mais de uma perspectiva de especulação, um ganho de curto prazo ou uma mudança de gestão. Mas particularmente eu nem me debruço muito sobre o ativo e também não procuro nem perder muito meu tempo. Obviamente, você pode ganhar dinheiro? Com certeza, que nem investindo em qualquer coisa nesse mundo, seja na bolsa ou não, você pode ganhar dinheiro comprando areia da praia, mas não quer dizer que seja um bom investimento quando a gente olha para uma estratégia concisa que realmente faça sentido em um médio e longo prazo. Então também não fico de olho, também não estudo a Apvida. Agora olhando para as maiores quedas, Raízen, mais uma vez, eu já fiz um vídeo dedicado na semana passada para Raízen, explicando um pouco dessa queda de mais de 65%, de quase 65% dos últimos 12 meses, um prejuízo também, PL negativo, P sobre VP de 0,73 e também não vem pagando dividendo pela situação atual. E o gráfico já explica tudo, né? Uma reta descendente aqui, basicamente, desde o seu IPO só vem perdendo valor de mercado, dívida muito esticada, como a gente também consegue observar aqui. Mais uma vez, investidores, a parte de múltiplo aqui já abordei em outro vídeo. Caso você tenha Raízen, goste de Raízen ou queira entender um pouco mais do case para ver se é oportunidade ou não, vai nesse meu outro vídeo, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, entra aqui na página e vai entender um pouco mais do case de Raízen, porque por mais que Raízen tenha subido aqui 8% na data de hoje, a gente pode observar que no mês ela teve esse prejuízo bem considerável e está em uma situação muito delicada. O que basicamente ajudou Raízen, assim como São Martinho, assim como Jalles, foi realmente a questão do escândalo na Faria Lima, envolvendo algumas gestoras como a Reag e sobretudo a questão de alguns postos de gasolina, de etanol, e acabou ajudando um pouco a Raízen nesse final de mês. Ainda assim, não estou avaliando entrar em Raízen. No setor, minimamente em paralelo, eu tenho a Jalles, como eu já comentei, então não vou me debruçar sobre a questão da Raízen aqui, porque eu já fiz um vídeo exclusivo dela há uma semana atrás. E antes da gente encerrar, a outra ação que a gente vai olhar aqui é a ação da Prio, PetroRio, para quem é mais íntimo, nos últimos 12 meses caindo quase que 19%. Aqui a gente já vê que não é um caso de empresa que está sofrendo, quando pelo menos não está apresentando prejuízo, um PL bem baixo de 3,21, um P sobre VP de 1,30, e a Prio é basicamente um case de crescimento, tá? Não invista na Prio esperando um dividendo na situação atual, né, no dia de hoje. A Prio, investidores, sendo bem franco, de tempos em tempos eu me debruço sobre a empresa para realmente entender um cenário de oportunidade. Eu hoje entendo que a Prio, sim, acredito que hoje no setor de petróleo especificamente é a empresa que mais chama a minha atenção. Obviamente você tem a Brava, mas a Brava eu acho que tem uma situação muito mais delicada.
Você tem a Petrobras, obviamente, enfim, mas dentre todas, a que mais chama minha atenção é a Prio. Obviamente, a que mais sofreu, e em paralelo, você tem que saber que não significa que caiu, que tudo é uma oportunidade, tudo tem uma justificativa aqui por trás, mas ainda assim é um case olhando para um médio e longo prazo que eu gosto bastante, não tenho em carteira. E sendo bem honesto, eu sigo acompanhando a empresa. Eu gosto já a partir desses valores de 34 a 38 a olhar, mas é aquilo, quando tem muita coisa barata, não tem muito que a gente possa fazer. Quando a gente olha também a empresa com a dívida relativamente controlada, um ROI acima de 40%, então é um case que vale a pena o estudo. Um crescimento de lucros de mais de 87%, investidores. É uma empresa muito redonda, eu particularmente gosto, mas é aquilo, nos últimos 2 anos vem sofrendo, e em contrapartida, nos últimos 10 anos, quem investiu se deu muito bem, tá, investidores? Pelo vídeo de hoje foi isso. Mais uma vez, caso você tenha gostado, deixa o like, comente aqui embaixo. E qualquer coisa, comenta aqui também se você tem algum desses ativos. Manda uma mensagem pelo YouTube, no meu Instagram, qualquer coisa, se eu puder ajudar de alguma forma. E é aquilo, investidores, para você realmente estar me ajudando aqui é bem simples. Só se inscrever, deixar o like. E nem precisa comentar nesse início se você não quiser, tá? Mas um like, uma inscrição já me ajuda muito. Certo? Por hoje foi isso. Amanhã e domingo tem mais vídeo, então se inscreva aqui para ficar por dentro de tudo e um ótimo final de semana.